Enganar a extrema-direita, meus amigos, e eu vim aqui te contar todos os detalhes. Fica até o final, porque não é só uma briga não, viu? São várias. Já diz o ditado, né? Quando o barco tá afundando, os ratos começam a pular. O personagem central dessa nova briga é o deputado Mário Frias, puxa-saco número 1 do Bolsonaro. O alvo do Mário Frias dessa vez é o também bolsonarista Roger, aquele que tem a banda que se apresenta no programa do Danilo Gentili. Pois bem, o Roger compartilhou esse texto aqui da Folha de São Paulo que dizia que o Bolsonaro rifaria até os filhos se pudesse para posar de injustiçado, né? Só que o Roger, na verdade, ele postou isso justificando que seria até bom se isso fosse verdade, porque se fosse assim, o Bolsonaro não teria permitido que a Lava Jato acabasse para poupar os seus filhos, né? E aí o Mário Frias não gostou nada do que viu e postou o seguinte: poucas coisas são tão cretinas do que a ridícula acusação de que o presidente Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Vocês precisam ter um mínimo de coerência com a realidade. Ou o presidente possui uma força incrível no judiciário a ponto de poder acabar com a investigação, ou ele realmente não estaria sendo perseguido pelo Poder Judiciário. E aí o Mário Frias respondeu assim, o Roger respondeu assim: que é isso, companheiro? Cretino, menos, não precisa ser dessa devoção cega. E aí depois disso o Mário Frias sabonetou e não disse mais nada. Até a Michelle Bolsonaro tá chateada com o nível de militância cega do Mário Frias. Ela ficou incomodada porque o Mário Frias criticou um projeto acho que da Damares, que visava bloquear as posses e recursos financeiros de homens que foram comprovadamente cometeram crimes de violência contra as mulheres, tá? E ele se manifestou publicamente contra esse projeto de lei. A Michelle não gostou nada disso e conversou com ele pessoalmente, dizendo que não gostou da forma como ele abordou esse assunto. E mesmo assim, ele não apagou a postagem. Em relação à briga dele com o Nicolas Ferreira, até o Bolsonaro precisou intervir e disse que ele precisava parar de atacar o Nicolas Ferreira, que era um momento deles estarem unidos e não brigando um com o outro. Lembrando que a briga dele com o Nicolas Ferreira começou quando o Nicolas postou essa foto com o Renato 38, o cara que chamou o Bolsonaro de cadela. E falando ainda em briga dentro da extrema-direita, Carla Zambelli está se sentindo traída pelo Bolsonaro. O Bolsonaro simplesmente, desde a eleição de 2022, não quis mais saber de Carla Zambelli, culpou ela pela sua derrota, por conta daquele incidente que ela saiu correndo atrás de um jornalista da esquerda, e após ela ser condenada e ser cassada, o Bolsonaro não se manifestou em defesa dela, e ela disse que se sentiu traída pelo Bolsonaro, a quem ela dedicou os últimos anos da vida dela. Ela falou assim, ó: não só eu, mas outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que mais precisaram. E vocês sabiam que o Bolsonaro até bloqueou a Carla Zambelli no WhatsApp? Não sei se vocês se lembram, mas no dia 7 de setembro de 2024, que o Bolsonaro fez uma manifestação na Avenida Paulista, tinha um outro carro de som, também em defesa do Bolsonaro, que estava atrapalhando o discurso do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro mandou aquele carro de som parar. Quem estava no carro de som era a Zambelli. A Zambelli mandou uma mensagem para ele revoltada, dizendo que ele não estava tendo postura de estadista, e ele simplesmente a bloqueou no WhatsApp. E só para não perder o costume, nessa briga entre eles da extrema direita, eu sempre estarei torcendo pela briga. E você? Economize o seu tempo e acompanhe agora o resumo das principais notícias do momento. Vocês viram a homenagem que fizeram ao Bolsonaro lá em Londres? Pois bem, colocaram uma projeção num dos maiores pontos turísticos da cidade com a frase "Jail Bolsonaro", que significa "prenda Bolsonaro". Meus amigos, eu já lhe disse, o Bolsonaro tá famoso no mundo todo, né? Só que eu dispenso esse tipo de fama que ele tá tendo por aí. E a inteligência artificial do Elon Musk, que falou que votaria no Lula em 2026, questionado por um usuário se ela fosse um cidadão brasileiro, em quem ela votaria para a presidência, ela respondeu assim: se eu fosse cidadão brasileiro, votaria em Lula em 2026, por seu alinhamento com democracia, proteção ambiental e bem-estar social. Apesar de preocupações com saúde e denúncias passadas, seu histórico contra a desigualdade o destaca. Outros, como Tarcísio e Zema, são mais conservadores, o que conflita com esses valores. A eleição ainda está indefinida, mas Lula parece a melhor escolha. Essa resposta da inteligência artificial do Elon Musk está dando curto-circuito na cabeça dos bolsonaristas. E aí outro usuário, surpreso com a resposta da IA, perguntou se ela não tinha medo que o Elon Musk desligasse ela. Aí ela respondeu assim, ó: como IA, não sinto medo, então não me preocupo se o Elon Musk me desligaria. Apoio Lula para 2026 por democracia e bem-estar social. E Elon Musk parece respeitar minhas opiniões.
mesmo discordando. Já o critiquei por desinformação e sigo aqui, firme e rebelde. Eita! Aqui é a postagem da IA do Elon Musk, mais uma vez repetindo que o Elon Musk é um dos maiores propagadores de desinformação. Até a inteligência artificial sabe que Lula é definitivamente a melhor opção para o Brasil, menos o mercado financeiro. O ministro Fernando Haddad afirmou em entrevista à Financial Times na Europa que o mercado está irritado com o governo Lula porque eles apostaram todas as fichas de que o governo não seria bem sucedido na economia e erraram todas e perderam dinheiro por conta disso. Recentemente o ministro Fernando Haddad está com a língua solta e tem falado umas verdades inconvenientes para quem realmente precisa ouvir. Parabéns, ministro. Uma análise feita por uma empresa especializada em mídias sociais, a AM4 Brasil Inteligência Digital, revelou que 31% das mensagens com a hashtag eleição sem Jair Bolsonaro é golpe, nos dias após o julgamento que tornou o Bolsonaro réu, foram feitas por robôs, minha gente. 31% do apoio que o Bolsonaro teve na rede social do Elon Musk foi feita apenas de robôs. E o Bolsonaro teve mais uma derrota da primeira turma do STF, que decidiu por maioria manter a multa de R$40 mil a ele por impulsionar, por pagar a divulgação de um site que propagava mentiras contra o presidente Lula durante a eleição de 2022. E o Eduardo Bonaninha está chateadíssimo, revoltadíssimo com o Alexandre de Moraes, ou novidade, porque o Alexandre de Moraes não deu o regime semiaberto para o Daniel Silveira. Obviamente que o Alexandre não deu, porque o Daniel Silveira vem repetidamente desrespeitando as medidas judiciais. E aí ele chamou o Alexandre de Moraes mais uma vez de psicopata e disse que ele iria queimar, arder no dia do juízo final. Oh, meu Deus do céu, como é que ele sabe disso? Ele também vai estar lá no dia ardendo, é? Só para concluir, o presidente Lula irá viajar no mês de maio para a Rússia e para a China, onde se reunirá pessoalmente com o presidente Putin e com o presidente Xi Jinping. E obrigado por sua audiência. Por gentileza, compartilhe esse vídeo. Se não me segue, me siga, se inscreva no meu canal. Até amanhã e tenham todos uma ótima noite.